Oi, meu nome é Renata Jardim e eu quero que você seja muito bem-vindo à Semana da Tatuagem vs Marketing que a gente vai começar nesse momento. Então, nessa semana, eu vou ser a tua mentora, eu vou te apadrinhar e eu quero te ensinar como se tornar um tatuador de sucesso. Essa semana, melhor do que ser um tatuador de sucesso, eu quero te ensinar como tatuar bem e com isso conseguir ter reconhecimento da tua família, do teu público, como conseguir lotar a tua agenda com isso e de quebra cobrar o que você acha justo pelo seu trabalho, o que você acha que merece receber por cada trabalho que você faz. E pela primeira vez eu vou mostrar na prática como é que faz pelo, como é que faz textura e o melhor de tudo, esse treinamento todo, essa semana inteira vai ser completamente gratuito. Eu não sei se você é uma das milhares de pessoas que mandam mensagem lá no Dica, no e-mail pedindo para eu fazer um curso online e a notícia boa que eu tenho, se você é uma dessas pessoas, é que sim, a gente já está gravando o curso, mas essa semana ela é 100% gratuita, que é para te ajudar desde ontem. Então o que eu quero nesse momento é que você foque aqui no agora, pegue papel e caneta, que eu tenho certeza que tudo que eu vou te passar vai te ajudar muito. E assim, eu tô muito feliz de verdade de poder te ajudar. Por quê? O que acontece? Por muito tempo, muito tatuador me mandou mensagem da maneira como conseguiu, no direct, no e-mail, perguntando: Renata, como é que eu faço para lotar a agenda? Como é que eu faço para conseguir ter um estilo? Como é que eu faço para conseguir fazer pelo, para fazer textura, para fazer um trabalho assim, assado, para conseguir ter reconhecimento? Enfim, muito tatuador, sabe? Sempre quis saber desse método todo que a gente desenvolveu de conseguir apresentar o trabalho dessa maneira e as pessoas comprarem, abraçarem e brigarem pelo trabalho, sabe? E é complicado, não dá para ajudar um por vez todo mundo, e daí surgiu a ideia do Dica, onde a gente resolveu começar a compartilhar todo esse conhecimento que a gente foi desenvolvendo da tatuagem, sabe? Do marketing, de como trabalhar o cliente, de como divulgar, da tatuagem mesmo, de como tatuar, de macete, de tudo que fosse possível para ajudar cada tatuador a conseguir ter mais espaço ainda dentro do mercado. E com o Dica foi começando a chegar muito depoimento, sabe? Tem dias que às vezes chega 200 depoimentos, tem dia que eu não consigo ler a quantidade de mensagem que chega ali, porque chega muita gente dizendo: Renata, eu consegui lotar a agenda para uma semana, da maneira como você me passou lá para fazer, eu coloquei certinho no papel, tirei do papel, coloquei na prática e eu lotei uma semana de agenda, eu lotei um mês de agenda. Muita gente me mandou, me mandou dizendo: Renata, olha aqui, é o meu primeiro realismo, eu só consegui fazer porque tal macete que você passou, eu consegui descobrir como descobrir a cor, como decalque, como isso, como aquilo. E é muito gratificante, principalmente assim, eu consegui, uma pessoa me mandar, eu fechei um mês de agenda. Sabe o que é carregar a gratidão de saber que você ajudou uma pessoa a lotar um mês da agenda dela, aí ela ficar tranquila e saber que nas próximas 4 semanas tem cliente de boa, sobrando e dentro do estilo que ela gosta. E isso é muito gratificante. Então, assim, resumindo, por que eu faço isso? Eu faço porque eu sei o quanto é difícil, né? Eu passei por todos os perrengues. Então é por isso que antes de começar a aula mesmo, que tem muito conteúdo, eu queria só poder te contar um pouquinho da minha história para você conhecer a Renata que tem por trás do Instagram. Porque uma coisa é o que todo mundo vê lá e uma coisa é a nossa história, a história que a gente carrega para chegar até aqui. Então, assim, para falar a verdade, eu nunca quis ser tatuadora, eu nunca sonhei, nunca planejei isso na minha vida. Eu achava, né, que o meu sonho era igual de todo mundo, que era fazer uma faculdade, dar um diploma para os meus pais, para eles ficarem contentes e principalmente dar uma condição melhor para minha mãe. Por quê? A minha mãe, toda a minha infância, ela vendeu doce de porta em porta para sustentar eu e o meu irmão. E boa parte da minha infância eu via minha mãe tomando café preto com pipoca para deixar café com leite e pão com margarina para mim e para o meu irmão. Então, assim, a gente nunca passou fome, graças a Deus, porque ela não deixou, mas sobrar nunca foi a palavra dentro da nossa casa. E aí eu tava indo por esse caminho que a sociedade nos cobra de fazer uma faculdade, fazer mestrado e tudo certinho, sabe? Eu tava no 6º semestre já de administração, planejando mestrado, planejando ir para fora do país, enfim, e a tatuagem ela meio que aconteceu na minha vida mesmo, tá? O que aconteceu? Eu conheci meu marido e aí em poucos meses que a gente já estava junto, a gente se mudou para Floripa e lá enquanto eu estava tentando transferir a faculdade, eu fiquei trabalhando um tempo fazendo um bico no estúdio de um tatuador que era amigo do meu marido. E aí entrou um outro tatuador no estúdio e esse tatuador que resolveu começar a me ensinar a tatuar. E corrigindo o que eu falei lá no início, eu não queria tatuar até fazer a primeira tatuagem na perna do meu marido, que esse tatuador me incomodou para eu fazer, e aí eu me apaixonei e decidi que era isso que eu queria para minha vida, e foi aí que começou todos os problemas do mundo. Então o primeiro grande problema que eu tive foi o tatuador do estúdio. O que aconteceu? O cara tinha uma namorada
e estava com a namorada de aprendiz, estava ensinando a namorada a tatuar. E aí eles terminaram. E a ideia da vida dele era ter uma mulher tatuando no estúdio. Só que eles terminaram e na cabeça dele só ia ter uma mulher tatuando no estúdio se essa mulher fosse ela. Aí o outro tatuador começou a me ensinar a tatuar. E ele viu que eu estava afim de tatuar, então o que aconteceu? Como ele não queria outra mulher no estúdio tatuando que não fosse a ex dele, e eles não iam voltar, não estava legal a situação, eu perdi meu emprego no estúdio. E aí o que aconteceu? Para completar, a gente acabou deixando Floripa, né? Porque eu fiquei sem emprego, né? Enfim, N motivos. A gente acabou voltando para minha cidade natal. E aí eu, achando que eu era mestre por causa das dicas que o tatuador me deu lá, e das 3, 4 mini tatu que eu tinha feito na perna do meu marido, falei, vou fazer uma tatuagem zona. Peguei a coxa dele inteira, escolhi um desenho lá, acho que eu fiz o desenho na época, nem me lembro, e vou botar isso aqui na coxa dele, vai ficar foda pra caralho. Eu tava me achando foda já com as poucas coisas que eu tinha feito e com as dicas que eu tinha recebido. E eu vou mostrar pra vocês a primeira grande cagada que eu fiz na minha vida, que foi a coxa inteira do meu marido, né? E assim, eu fiquei desesperada quando eu fiz isso. Por quê? Eu tava sozinha e meu marido, né, em casa, não sabia regular uma máquina, a agulha, eu acho que na época estava muito para fora, sabe quando a gente vem puxando, o negócio começa a trancar e galopar na pele, e ele estava assustado e eu mais assustada ainda, porque a intimidade gera essa coisa toda, eu larguei o negócio está assim até hoje. E o que acontece? Ele prefere deixar assim mesmo, tá 6 anos o negócio assim, porque é a marca do sucesso, né? Como ele diz, isso daí foi onde eu comecei e isso demonstra tudo que eu fiz depois, sabe? Então, tá aí, e isso foi a primeira grande cagada que eu fiz. Então, assim, eu fiz essa cagada, né? Eu acredito que todo mundo no início tenha umas pequenas ou até umas grandes cagadas aí na história, mas eu não desisti, e isso é o principal, e essa cagada principalmente foi o que me motivou a estudar muito, sabe? A correr atrás muito, assim, do negócio. Outro não para de rir aqui da tatuagem da coxa por causa da história que eu contei. Mas então, eu resolvi fazer o negócio direito. Eu sabia que quanto mais eu fizesse, mais eu praticasse, mais eu tivesse dentro desse mundo, mais rápido eu ia evoluir. Se eu fizesse uma tatuagem por semana, eu ia evoluir num ritmo. Se eu fizesse 5, 10 por semana, eu ia evoluir 5, 10 vezes mais rápido. Então, eu me tornei uma esponja, sabe? Eu decidi isso pra mim de uma maneira, depois daquela cagada, né? E eu decidi isso pra mim de uma maneira que eu comecei a sugar tudo e qualquer coisa que falasse a respeito de tatuagem. Podia ser, não é tatuagem, mas é relacionado. Eu ia tentar aprender porque de alguma maneira podia em algum momento agregar pra mim dentro do meu trabalho. Então, em vez de dar desculpa, eu dei o meu jeito. E por fim, 6 meses depois daquela primeira tatuagem, daquela cagada que eu fiz na coxa dele, eu peguei a outra coxa dele e eu fiz essa tatuagem aqui, que foi o meu primeiro rosto realista. E é por causa desse rosto e de todo o restante que eu construí até aqui, nesses quase 6 anos de tatuagem, porque não faz nem isso que eu tatuo, que eu sou a prova viva de que estudar, de que se dedicar, funciona de verdade. Por exemplo, nesse momento, a minha agenda tá lotada até fevereiro de 2020 e ela só não tá lotada mais pra frente porque só mês que vem, só em novembro, é que eu vou abrir para os próximos meses. Toda maneira como eu desenvolvo o meu trabalho, como eu tatuo, como eu lido com os meus clientes, como eu divulgo o meu trabalho, tudo isso torna possível essa procura toda e principalmente faz com que eu seja reconhecida pelo que eu faço e mais ainda com que eu consiga cobrar um preço mais do que justo pelo trabalho que eu faço. E assim, é realmente a maneira como a gente lida, como a gente se porta, porque eu já vi muitos tatuadores que têm um número alto de seguidores, de curtida, de comentário, enfim, e às vezes estão lá postando que, toma aqui meu WhatsApp, vagou o horário, entra em contato. Então não é só número em rede social, não é porque eu tenho 500 mil seguidores que eu tô falando isso, não é só número em rede social, mas é a maneira como a gente lida e como a gente desenvolve todo o trabalho e como a gente faz tudo isso. E assim, eu não sou ninguém especial, não. Há 5 anos e meio atrás, mais ou menos 5 anos e meio, eu era aquela tatuadora que fez aquela cagada na coxa do meu marido. E por tudo isso que aconteceu e tudo isso que eu tô te contando hoje, é que eu acredito que cada tatuador que tá aqui me assistindo tem sim condições, mais do que condições, de alcançar o máximo do respeito e alcançar o lugar que quer dentro da tatuagem, que é possível para cada um que tiver força de vontade e se dedicar da maneira que precisa se dedicar. Então assim, essas duas tatuagens, elas têm 6 meses exatamente de diferença. E lembrando, eu era uma tatuadora iniciante, mulher, na periferia de uma cidade do interior,
sem dinheiro, né? Ninguém me ajudou, ninguém investiu em mim e com todas as mesmas dúvidas, os mesmos medos, os mesmos receios que tudo que a tatuadora enfrenta no início. Então eu divido tudo isso porque eu não quero que você passe por tudo isso que eu já passei, porque você pode estar passando, você pode passar ainda, enfim, se eu já fui na frente talvez e passei por isso e descobri como fazer para não passar, por que não dividir isso contigo? E o início, ele não é fácil para ninguém, mas se você não tá no início, tudo bem também. Se você já passou do início, com certeza, acredito que eu vou poder te ajudar também. E assim, como essa é a semana do tatuador de sucesso, o que eu vou te passar hoje é todos os erros possíveis que me separaram um dia de ser uma tatuadora de sucesso e que provavelmente podem estar te separando de ser um tatuador de sucesso. Então, o meu desafio hoje é que você pegue todos os erros que eu vou te passar e deixe eles no passado. Então, pega um papel e uma caneta e vamos começar. Pegou papel e caneta? Vamos lá, então. Assim, ó, para facilitar e você conseguir anotar, tá? Eu já deixei aqui os 10 primeiros, eu listei 20 erros, então aqui eu deixei 10, mas eu vou comentar cada um e explicar o porquê que eu coloquei cada um desses erros aqui, por que faz tanta diferença mudar esses comportamentos dentro do que você já aplica, dentro do que você já faz na sua rotina, no seu estúdio, e quanta diferença mudar cada um desses comportamentos vai fazer dentro da sua carreira, da sua aplicação, do seu trabalho, enfim, de todo o conjunto da tatuagem na tua vida. Então, o primeiro item que eu coloquei aqui é promoção, tá? E não é que eu seja contra promoção, mas promoção tem que ter um motivo muito forte para acontecer. E por que eu penso dessa maneira? Eu vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, você tá andando na rua, você passa por uma loja e diz lá, bem grande na frente, promoção, 70%, pague 2, leve 3, enfim, uma maneira de vender mais barato, né, da pessoa ganhar muita vantagem em cima daquilo. O que soa isso dentro da nossa cabeça? Mesmo que a gente não pare para pensar, o gatilho todo cria na nossa cabeça que aquela loja comprou um estoque muito grande, tá? E não vendeu. Então, por exemplo, aquela loja comprou 300 sapatos, vendeu 100, sobrou 200, eles, tem muito sapato, eu vou ter que fazer uma promoção para despachar. Então, dentro da cabeça do seu cliente, quando você fica fazendo promoção toda hora, fica divulgando toda hora, soa na cabeça dele, mesmo que inconscientemente, que pra tá sobrando tatuagem assim, as pessoas não estão comprando. Se você tem cliente todo dia, tem uma agenda, não tem porquê você tá fazendo promoção, você tá baixando mais o preço, você tá dando mais desconto, você tá dando mais tatuagens pelo preço de menos tatuagens. Então isso acaba suando na cabeça dele que tá sobrando tempo e tá faltando cliente para você. Então, na cabeça dele, ele vai preferir o que é um pouco mais cogitado, que parece um pouco mais difícil, né? Então, é mais fácil um cliente fechar com uma pessoa que está com a agenda lotada e que tem até o preço um pouquinho mais caro e tudo mais, do que com uma pessoa que está, pelo amor de Deus, vem fazer comigo, pelo amor de Deus, tô te dando de presente quase, sabe? Então, isso soa para o seu cliente que está faltando cliente para você e que as pessoas não estão querendo comprar o seu trabalho. Então, como está sobrando o seu trabalho, né, você não está fazendo, você está tendo que baixar muito o preço e fazer esse tipo de campanha de promoção para conseguir vender. Não é legal, a não ser que tenha um motivo muito forte. Então, você pode ter uma justificativa como, fechei 1000 seguidores no Instagram, vou fazer um sorteio. Tranquilo, você está presenteando, é um momento de gratidão, você está gratificando todo mundo que está ali porque passou a te seguir, seu estúdio fechou 5 anos, enfim, N motivos, mas tenha um motivo, tá? Para as pessoas não associarem que é desespero e que você está dando de presente porque não está conseguindo fechar. Então assim, resumindo, indo direto na ferida, o erro grave que os tatuadores cometem é fazer tipo assim, 2 tatuagens por 50 pila, 4 tatuagens por 100 pila, tá? O que acontece? Vai ter tatuador agora, é óbvio que vai estar dizendo, Renata, mas é isso que me sustenta, é isso que paga as minhas contas. E aí, para essa galera eu tenho um recado, tá? Eu não criei o Dica, eu não faço todos os seminários, todos os vídeos, tudo isso que eu faço, e não estou fazendo essa semana aqui, para te ajudar a sobreviver e a pagar as tuas contas. Não é essa a minha intenção. Eu quero que você tenha o carro do ano, ou o carro que você quiser, que você tenha a casa que você quiser, que você leve a sua família para viajar para onde quiser, que você ajude a mãe ou o pai, enfim, as pessoas que você quer ajudar, que você viva a vida que você quer e não que você pague as contas. Então, se alguém vai ver isso que eu tô falando, vai dizer, paga as contas, não é esse o intuito dessa semana, desse ensino. Eu quero te ajudar a evoluir, a sair desse patamar,
tá? Legal, se você faz tatuagem de 50 pila e você tem 300 tatuagens por mês para fazer, poxa, você tá ganhando bem pra caramba. Dá para sustentar legal, dá para se manter, mas você tem 300 clientes para colocar na sua agenda num mês, não é fácil assim. Então assim, entenda que cada coisa que eu vou passar aqui é para te elevar de patamar, não entenda mal. Então, eu não acho legal esse tipo de promoção por todo esse motivo que eu tô te passando. Então assim, ó, não leva pro coração essa história de tatuagem de 50 pila, porque no meu início, é óbvio que eu fiz muita tatuagem de 50 pila e assim, não é o que paga as contas, paga. Só que na hora que a gente quer fazer um workshop, que a gente quer viajar para adquirir mais conhecimento, que quer comprar a máquina mais foda, que quer investir, que quer crescer, não dá, não é fácil. Eu sei que eu já juntei, botei numa latinha 3 meses juntando o que sobrava dos 50 pila, porque só dava para pagar as contas, para conseguir fazer um workshop, para conseguir fazer meu primeiro workshop. E eu tô fazendo tudo isso daqui para que você não precise passar pelo mesmo perrengue. Então não leva pro coração, entende a necessidade de cada coisa que eu tô te falando e de eu tocar nessa ferida da tatuagem, da promoção, enfim, de toda essa parte. E o segundo item é postar que vagou um horário, tá? Por que eu vejo um grande problema nisso? Porque se você é um tatuador fodão, que tem agenda lotada, ou que pelo menos lá nas suas redes sociais está agenda lotada e tudo, e clientes, pá, e aí você vai lá nas suas redes e diz que vagou um horário, cagou tudo, tá? Por quê? Se você tá declarando para todo mundo que alguém desistiu de fazer um trabalho com você, não interessa o motivo. Então você tá primeiro deixando claro para os seus clientes, para as pessoas que já estão agendadas principalmente, que a hora que elas quiserem, elas desmarcam o trabalho e não tem problema porque você vai ir na sua rede, vai pescar outra pessoa e não vai interferir em nada. Então isso já desmerece um pouco e te tira todo aquele respeito e toda aquela coisa que você tinha adquirido. Se você tem essa agenda lotada toda e tudo, por exemplo, Renata, eu tenho a minha agenda lotada. Se acontece de um cliente meu entrar em contato e por algum motivo, alguma fatalidade muito grande que, não acontece, não costuma acontecer, a pessoa acabar desmarcando, Renata, eu vou dar graças a Deus que eu vou ter um dia para descansar, tá? Então, uma outra possibilidade é como eu tenho agenda lotada, desmarcou um cliente hoje, eu posso entrar em contato com um cliente que daqui a uma semana, daqui a 15 dias, daqui a um mês, e perguntar, você quer adiantar? Por quê? Vai surgir alguém para encaixar no próximo dia, eu não vou ficar com a agenda vazia, tá? Então, se você é o fodão, não tem desculpa para você ficar queimando esse filme na rede social, porque já tá manjado pra caramba que isso é uma maneira de ficar pescando gente na rede social. As pessoas sabem que não vagou o horário, sabem que o horário estava vazio e que você tá lá pescando, tá? E se você não tem essa agenda toda, não tem, e realmente está usando essa tática para pescar pessoas novas e preencher um furo, você está perdendo moral com as pessoas porque elas também vão pensar dessa maneira. Pô, o cara tá com horário sobrando, tá vago, por que eu vou fechar com ele? Por que eu vou tatuar com ele? Então uma dica que eu tenho para resolver esse problema é, tá com esse dia vago, realmente tá com esse dia vago, em vez de ir na sua rede social e postar que esse dia tá vago, que você não tem cliente, que é só chamar no WhatsApp, chama no direct, enfim. Pega uma pessoa que você já conhece, que você sabe que vai estar disponível e dá um trampo, faz um trampo muito foda nessa pessoa e posta esse trampo. Em vez de postar que tá disponível, posta um trampo muito foda. Por quê? Se você posta que está disponível, você pode até conseguir pescar uma pessoa e preencher esse horário e ganhar uma grana nesse dia. Mas se você postar um trampo muito foda, 5 pessoas vão te chamar por causa desse trampo e vão preencher a tua próxima semana de tatuagem ou algumas semanas à frente, enfim, como tiver a sua agenda. Então é muito mais fácil a gente desacelerar, parar, pensar e botar o que vale a pena na frente do que simplesmente sair desesperado tentando arrumar um cliente para hoje, entende? Mas aí você pode me dizer, Renato, então, já aconteceu isso, eu já peguei um cliente, já peguei um amigo, né, já dei uma tatuagem e já postei e não trouxe tanto cliente. E o que eu tenho para te dizer é que, se aconteceu isso, você realmente precisa continuar assistindo porque eu vou seguir falando todos os outros erros e a gente vai dar um jeito nisso. Continuando. Terceiro erro que acontece muito, pode ser um dos motivos de ter dado a tatuagem e não ter fechado, é esse daqui. Postar só a foto da tatu. Existe uma confusão mental de, eu fiz um trabalho, então eu tenho direito a uma postagem. Ninguém escreveu essa regra, tá? A gente pode usar um trabalho, principalmente esses trabalhos que a gente dá, que a gente faz, tipo, com mais liberdade para trabalhar o nosso estilo e para colocar toda a alma, aquela que a gente quer pôr no nosso trabalho, quer divulgar e quer crescer em cima disso. Então, esses trabalhos a gente tem que destrinchar
todo o material possível. Então assim, no dia de fazer uma tatuagem dessas, antes da pessoa chegar, você já vai começar a fazer stories no Instagram, no Facebook, dizendo, hoje eu vou fazer essa tatuagem para essa pessoa, contando a história, o motivo do porquê fazer a tatuagem, que é para prender o cliente, por quê? No momento em que ele sabe, em que ele só vê que a tatuagem vai acontecer, ele pode até gerar uma curiosidade de ver como é que vai ficar depois. Mas se ele souber antes da tatuagem, qual é o motivo de desistir daquele trabalho, a história que tem por trás, isso gera uma expectativa maior e uma curiosidade maior. Então, quando você for lá, depois de fazer todas essas histórias, né, e de prender esse público para que ele veja mais tarde, ou de noite, ou daqui a uma semana, a foto, o vídeo, todo o material que você vai fazer desse trabalho, com certeza muito mais gente vai dar atenção para essa postagem, vai prestar mais atenção e a probabilidade dessas pessoas fecharem um trabalho com você é maior, elas estão interagindo mais com você, né? Então, se você não tem, de repente, ainda essa liberdade de parar na frente da câmera e filmar e tudo, faz escrito, escreve ali a história nos stories e posta. E vai mostrando o conteúdo durante a tatuagem, vai mostrando fazendo, posta videozinho, posta vídeo da metade da tatuagem sendo feita, do início. Depois que termina o trabalho, faz foto da tatuagem de perto, faz foto da tatuagem de longe, faz foto com a referência do lado. Só aí já são 3 materiais diferentes. E é claro, você não precisa pegar esse material e postar uma foto hoje, uma foto amanhã, uma foto depois da manhã, ou então postar as 3 juntas na continuação. Você pode, por exemplo, postar hoje a foto dessa tatuagem, daqui a 2 dias você posta foto de um outro trabalho, daqui a 2 semanas você vem com um vídeo dessa tatuagem, aquele que com papelzinho, tirando com a espuminha, enfim, e vai revezando os trabalhos, vai trocando para manter movimentada a sua rede social, e isso sim vai te trazer muito mais retorno do público do que fazer promoção ou ficar dizendo que vagou horário. Então vamos para o 4º item, e o 4º item é sempre tem horário. Explicando melhor isso, tá? Vou dar um exemplo. Você tá lá na sua casa, 8 horas da noite, toca o seu WhatsApp, seu direct, sei lá, maneira como você atende seus clientes. Aí o fulaninho lá chamando, dizendo, então, quero fazer uma tatuagem amanhã, você pode? E você não tem ninguém na agenda. E aí, bate o desespero, pelo amor de Deus, o cara quer agendar para amanhã. Claro que eu posso, né? Então tá, que hora que eu posso passar aí? A pessoa te pergunta, qualquer horário, minha tarde está livre, como ficar melhor para você? Por quê? Você está desesperado para pegar essa pessoa, para não perder esse cliente, e você acha que dizendo que você tem todo o horário livre, qualquer dia, qualquer hora, enfim, o horário que realmente você tem, tá? Você acha que dessa maneira você vai trazer essa pessoa mais fácil, porque ela não vai ter um empecilho para vir no teu estúdio. Qualquer horário você pode. Se ela não pode a uma, você pode às 2, e assim por diante. Então o que acontece? Isso mostra para a pessoa que você está disponível o tempo inteiro. E tudo que é muito disponível e muito acessível não é legal. Então você vai começar a namorar uma pessoa, você tá cogitando, gosta da menina, você chama ela para sair na segunda às 8, ela pode, na sábado às 10 ela pode. Começa a perder a graça, não é legal. Nada que tá tão fácil é legal, tá? Então eu vou dar um exemplo bem prático e bem direto. A minha carreira, o meu Instagram, os meus clientes, tá? Eu tenho hoje 500 e lá vai bomba, 1.000 seguidores, tá? 500.000 seguidores. E todos esses clientes que me acompanham, tá bem claro para eles que a minha agenda está fechada nesse momento. Só daqui a mais de um mês ela vai abrir, daqui a um mês e pouco. E nesse momento, mesmo faltando um mês para abertura, eu não tenho nenhum horário antes de fevereiro de 2020. Se essa regra que você colocou na sua cabeça, de que se eu não facilitar o horário para o cliente ele vai desistir de mim, realmente funcionasse, 500.000 pessoas iam deixar de me seguir de hoje para amanhã. Eu ia perder toda essa galera, porque toda essa galera sabe que não vai ter horário comigo antes de fevereiro. Então eu gerei toda uma autoridade, eu gerei todo o meu trabalho todo, a maneira como a gente desenvolve e apresenta ele, gerou essa autoridade a ponto delas saberem que vale a pena pra caralho, então eu vou esperar até março pra fazer um trampo com ela. Então não existe isso de eu não vou oferecer um horário pro cliente, eu não tenho como atender ele hoje ou amanhã e eu vou perder o cliente por causa disso. Não é dar o horário e dizer que você pode a qualquer hora que vai resolver o seu problema. Tem 1000 outras maneiras e é mostrando autoridade, mostrando bons trabalhos e gerando valor pro seu cliente. Então por isso vamos continuar aqui. E o número 5, o erro número 5 é deixar o cliente esperando, tá? Gente, todo mundo que vai fazer uma tatuagem, não interessa que a pessoa tenha o corpo quase fechado, sempre vai ficar ansioso. A cabeça da gente, quando a gente está ansioso, começa a fabricar 1 milhão de coisas, 1 milhão de sentimentos, 1 milhão de pensamentos. Então eu vou dar um exemplo comigo, tá? Eu tenho uma tatuagem que eu marquei com um cara 3 horas da tarde e
eu cheguei no estúdio e, faz desenho, aumenta desenho, sai, fuma um cigarro, isso, toma um chimarrão, responde alguém que entrou, responde o WhatsApp, dá os orçamentos aqui. A gente foi começar a tatuar 8 da noite. Tem noção? Meu, não é legal. A pessoa, os meus clientes hoje em dia, eles chegam lá no meu estúdio, quase todos, 98% eu acho que eu posso dizer, dizendo que não conseguiram dormir na noite anterior. E cada um foi por um motivo. Um foi porque, ai meu Deus, 3 meses para chegar esse dia, eu não aguentava mais de ansiedade para chegar a hora, eu estava desesperado para ter meu pet no meu braço, eu não sabia como é que ia ser o procedimento, eu não sabia como é que mais, e todo mundo ansioso, a maioria não dormiu na noite anterior. Aí imagina essa pessoa chegar lá e eu deixar ela 2 horas sentada esperando ou um desenho ou você atender a porta, meu, não é legal. Esse tempo que essa pessoa está esperando, ela não vai ficar mais calma, ela vai ficar mais agitada, porque a cabeça dela está fabricando um monte de coisa e quando você for começar o procedimento, não vai ser legal. Para o procedimento, para a conversa e principalmente também porque essa pessoa vai sair falando, porque ela vai sair falando para os outros que chegou no seu estúdio, você atendeu todo mundo na frente dela, que ela ficou ali de canto, que ela, sabe, que você ficou enrolando. Não é legal. Por favor, não faça isso com o seu cliente porque você também não gostaria que fizessem com você. Vamos lá, 6º erro. Responder no mesmo dia, tá? Por que é um problema? Mesma coisa de postar que vai ao horário, fazer promoção. Primeira coisa, você está deixando muito claro que você está disponível o tempo inteiro. Então a pessoa te chamou 2 horas da tarde, 2h30 você está respondendo ela. Meu, que tanta disponibilidade. Por que você, em vez de estar tatuando, você está respondendo ela? Então assim, se você tem medo, tá? Por causa disso, de perder um cliente, das pessoas deixarem ir para outra pessoa, deixa uma mensagem automática. Por exemplo, é uma solução bem prática. Então você pode resolver com a pessoa que te ajuda, ou se você não tem alguém que ajude, pede para o esposo, para a esposa ajudar, né, para o seu companheiro, enfim. E aí essa pessoa pode colocar ali no seu WhatsApp, no seu direct, oi, por exemplo, eu sou o Marcelo, eu sou o assistente do fulano e nessa semana a agenda dele já está fechada, mas em breve a gente vai te retornar o contato para fazer seu orçamento e fechar seu trabalho. Você dá uma satisfação para a pessoa, mas isso demonstra que você não está disponível agora. Você não pode agora, por quê? A ideia na cabeça dessa pessoa é que você está tatuando, está trabalhando. Ou, no mínimo, uma pessoa te chamou 8 da noite, 9 da noite, esse horário você tem que estar com a sua família, tem que estar descansando, tem que estar vivendo a sua vida, né? Porque nem só de tatuagem vive o homem. Então, deixa pelo menos uma mensagem que diga assim, ó, oi, então, nosso horário de atendimento é das 10 às 17, então a gente só responde em horário comercial, no próximo dia útil a gente vai te retornar. Pelo menos isso, sabe? Isso demonstra que, meu, não é tão fácil. Você tem uma vida, você tem a sua agenda, você tem os seus horários e você tem que primeiro cumprir com as pessoas que já fecharam com você para depois dar abertura para essas novas pessoas que estão entrando em contato com você. Continuando, 7º erro. Usar água da torneira ou do filtro, tá? Ainda tem isso. Então, o que acontece? Muito tatuador acha que, tá infeccionando a minha tatuagem, tá dando problema, é a tinta, é a agulha, é o ambiente, é não sei o que, é não sei o que. E muitas pessoas não percebem que é a água, sabe? E é um item assim, ó, que, meu, a gente sempre vai utilizar, não tem como fugir. A gente pode trocar de tinta, trocar de agulha, trocar de máquina, trocar de luva, trocar de tudo. Mas a água, provavelmente no seu ambiente, você sempre ou tá pegando da torneira ou tá pegando do filtro, e isso pode estar causando problemas na sua tatuagem, tá? Pode estar desencadeando N processos aí, porque a água, ela é suja, sabe? A água que vem da torneira, principalmente, ela é uma água suja que foi tratada para que você pudesse consumir. Ou se ela foi muito tratada, é ainda pior, porque vem com muito cloro. Tem vezes que a gente pega a água, né, numa caneca ali e cheira, ou ela não tá com um cheiro tão bom, ou ela tá com cheiro de cloro. Imagina ficar passando água com cloro na pele da pessoa. O que isso vai causar durante o procedimento, na cicatrização? Então, não é legal, tá? E a água de filtro, o problema principal é que ela é essa mesma água da torneira, só que com uma filtrada. Então tá um pouco menos pior, mas ainda assim, ela tá vindo ou tratada, ou com bactéria, enfim, com N coisas que pode vir dentro da água. Então eu recomendo e eu utilizo no meu estúdio água mineral. Se você não quer usar para mais nada, tá? Água mineral, compra um galão de 20 litros e deixa no canto do seu estúdio só para colocar no dispenser, né, que você chuta, que você joga água lá na tatuagem ou no papelzinho, né, para não jogar direto na tatuagem, e nos copinhos também que você faz a limpeza ali e, meu, leva isso a sério, aplica isso no seu dia a dia e vai fazer toda a diferença no durante, na cicatrização e não dá incomodação em tatuagem nenhuma. Erro 8. Não usar máscara. Vou colocar um direto, tá? Um exemplo muito simples. Eu vou no salão
tirar os pelinhos que estão sobrando da minha sobrancelha, e a menina que vai colocar, que vai fazer a minha sobrancelha, usa máscara, tá? Então, assim, é um respeito de não invadir o espaço, de não respirar em cima, de não cuspir bactérias e, tipo, meu, fazer sobrancelha não é um procedimento invasivo, sabe? Eu já vi gente fazer mão e pé de máscara, sabe? Poxa, que legal que as pessoas estão tendo esse cuidado, essa asepsia. E aí você vê muito tatuador perfurando a pele, tá saindo a linfa ali, tá trocando os fluidos com a pessoa e tá respirando em cima. E além de você tá respirando e jogando suas bactérias em cima da tatuagem, a tatuagem pode respingar alguma coisa no seu nariz, na sua boca. E esses dois locais aqui são as principais entradas de qualquer doença, de qualquer problema na sua saúde. Mas assim, se você não tá preocupado com a sua saúde, e, não, pra mim não faz diferença, tô tatua 10 anos e nunca fiquei doente, nunca aconteceu nada. Então assim, continua postando foto sem máscara e vê se o quanto isso impacta na sua rede social. E, meu, as pessoas, os clientes, eles veem, eles estão cada vez mais ligados que é necessário, que existe toda essa questão de biossegurança e isso te tira muita credibilidade. Provavelmente muita gente não vai fechar contigo só por ver que você não usa máscara. Erro 9. Não limpar a pele para colar o decalque. O que acontece? Tanto não limpar a pele como não depilar a pele também. Ainda vou dar uma dica extra dentro desse daqui, tá? A pele da gente, ela tem uma camada de gordura natural que tá ali, é uma gordura e se colar qualquer coisa em cima, se colar o decalque ou até riscar de caneta mesmo, isso não vai pegar tão direto na pele, tá? Isso é um dos motivos. E aí se você não limpar, você vai colar, vai passar o stencil, o decalque, enfim, e vai colar, não vai pegar tão bem. Pode até aparentar que pegou bem o decalque, mas na primeira limpada vai começar a sumir, porque grudou nessa camada de gordura da sua pele e não na pele propriamente dita, tá? Então, o que acontece? Álcool 70. Primeiro, para limpar, né, para tirar essa camada de gordura e principalmente para deixar muito bem desinfetado, porque você vai tatuar ali em cima. Aí a pele da pessoa tá cheia de bactéria e você cola o decalque e já sai tatuando em cima da pele suja. E essas bactérias todas, o risco disso ir para dentro da pele é muito grande de causar um problema no seu procedimento, na sua tatuagem, essa culpa ir para as suas costas é muito grande. Então, além de passar álcool 70, a outra dica, né, é depila. Ah, mas aqui é antebraço, só tem uma penugemzinha, não atrapalha. Você acha que não atrapalha no procedimento às vezes, mas quando você cola o decalque em cima dessa penugemzinha, desse pelinho, o pelinho ele impediu do decalque colar na pele. Então o decalque colou por cima do pelo. Na primeira limpada, na primeira vez que você tocar o papel ali, o decalque já vai sair porque no pelo ele não gruda, ele tem que grudar na pele. Então sempre passa álcool 70, deixa uns 5 minutinhos, 3 minutinhos pelo menos, dá uma secada esse álcool na pele, depila a pele, limpa com álcool de novo e só depois cola o decalque. Você vai ver a diferença na durabilidade. E agora no 10, o erro 10 é usar luvas brancas, tá? Primeiro e principal motivo que usar luvas brancas, ou seja, luvas de látex, complica a vida. A gente usa vaselina, né? Que é a gordurinha que a gente passa ali para impedir que a tinta grude na pele, facilitar a limpeza e amaciar a pele e tudo, tá? Primeira coisa, vaselina, oizinho, enfim, o veículo que você usa, ele é gorduroso, tá? Qualquer coisa de látex, se você passar gordura, isso vai tender a dilatar. Então, com certeza, se você usa luva de látex, você já percebeu que quem coloca, né, a vaselina, o izinho, ou o produto que usa aqui em cima, quando vai ver lá no meio da tatuagem, o negócio já tá uma bolha, já tá fininho. E provavelmente, se você usa luva de látex, já aconteceu de no meio do procedimento, pá, estourar o dedo, né? Porque a gente sempre usa esses dedos aqui do final da mão para passar a vaselina na pele, ou até esses mesmos, né, os principais. Então esses dedos, eles vão dilatando com essa gordura e essa luva rebenta com muito mais facilidade. E quando ela não rebenta, eu acredito que seja até mais perigoso, porque ela tá fina de uma maneira que pode sim entrar em contato os fluidos do cliente com a sua pele. Se você tiver qualquer cortezinho, qualquer machucado, a probabilidade de pegar uma doença e dar um problema é muito grande. Então assim, não é, frescura, tem que usar nitrílica, não sei o quê. A nitrílica, ela não cede, tá? Aquelas luvas pretas, né? Que tem até um crespinho na ponta, né? Que é um antiaderente para segurar bem na biqueira, enfim, no que você estiver fazendo lá. Então, além de ser bonitinho, dela ser muito mais grossa e dela te proteger muito mais, ela não vai dilatar por causa da gordura. Então, principalmente por esse motivo, eu não recomendo, eu acho um grande erro usar a luva branca, que na verdade é a luva de látex. Mas, peraí, segura que não termina aqui. Aqui a gente falou de 10, a gente vai falar 20 erros. Então continua aí, vamos pro 11º. Então vamos
11º, e tem mais uma lista aqui pela frente, vamos desbravar essa lista toda, uma coisinha por vez. E o 11º é não esperar o decalque secar. Por que é um grande erro não esperar o decalque secar? Muita gente, muito tatuador, cola o decalque na pele e já quer sair fazendo, né? Já quer correr, não deixar esperando, tá com pressa, tem mais cliente, enfim, por N motivos, tá? E o que acontece? O decalque, o transfer, ele é úmido. Então, no momento que a gente cola na pele, ele fica úmido e se você começar a limpar imediatamente, a pele não absorveu aquela marcação. Então, se você, principalmente por ter passado o álcool, ele tá úmido ali na pele em seguida que a gente cola o decalque, mas quando a gente vai deixando passar mais uns minutos, ele vai evaporando e a pele vai ressecando. E isso facilita a aderência do decalque. Então, o decalque, ele não adere só naqueles 10, 20, 30 segundos que a gente está pressionando ele na pele, depois que a gente tira, ele colou, acabou, não vai sair mais. Se você colar ele na pele e demorar 20 minutos, pelo menos 15, tá? Mas 20 seria o ideal para começar a tatuagem, ele vai secar. E assim que você começar, é claro, tem que ter sempre um cuidado na limpeza, mas a probabilidade dele durar mais, dele se estender e você não se perder no meio do trabalho, que é o principal problema de perder o decalque, é muito menor. Então você não vai correr tanto risco se você deixar esse tempinho, esses 15, 20 minutos, secar bem o decalque antes de começar. Você não está perdendo tempo, você pede para o cliente tomar um cafezinho, tomar uma água e vai montar sua bancada, vai montar as agulhas, montar as tintas. Para mim, geralmente, dá certinho o tempo de colocar as tintas e as agulhas na bancada e dar uns 20 minutos e começar a tatuagem. 12º erro, não passar cuidados pré-tatu. Eu sei que tem tatuador que nem cuidado pós chega a passar, né? Mas por que eu acho muito importante, além dos cuidados pós-tatuagem, a gente passar cuidados pré-tatuagem também? O que acontece? Muito cliente não sabe que a pele precisa estar boa, tá hidratada, ele tem que estar numa certa condição, o corpo dele, né, tem que estar legal para ele suportar aquele procedimento, principalmente no meu caso que trabalha com tatuagens extensas e para todo mundo que trabalha com tatuagens extensas. Então, eu tenho uma listinha, e isso já vai de bônus nessa resposta aqui, que funciona muito bem e que eu passo sempre para os meus clientes. Então, a primeira coisa, eu recomendo que nas 24 horas que antecedem um procedimento, a pessoa não tome nem aspirina, nem nenhuma bebida alcoólica, tá? O que acontece? Essas coisas, tanto a bebida alcoólica, o álcool quando entra na corrente sanguínea, quanto a aspirina, elas são anticoagulantes e isso afina o sangue. Tá certo que quando a gente aplica a tatuagem, o correto é a agulha perfurar até a segunda camada da pele, ficar entre a primeira e a segunda, no máximo a segunda, e que os vasos sanguíneos, eles estão lá na terceira camada da pele. Mas no momento em que o sangue afina, a pele da gente é um negócio muito fininho, né? Então já é complicado da gente acertar o ponto exato. A probabilidade da gente chegar perto da terceira camada e dar uma perfuradinha perto de um vaso e esse vaso sangrar é muito grande. Então, se o sangue da pessoa estiver mais fino, né, se ela tiver ingerido algum anticoagulante, a tatuagem tende a sangrar mais e esse sangue tende a empurrar a tinta para fora. Então, você perfura a pele, a tinta entra, você perfura um vaso, o sangue está mais fino, ele vai sair mais fácil, quando ele sai, ele empurra a tinta e você fica numa briga infinita para conseguir colocar a tinta para dentro da pele com o sangue empurrando. Então isso daí já ajuda muito nos procedimentos, pedir que as pessoas não tomem nem aspirina, nem bebida alcoólica, que é para o sangue não estar fininho, tá? Um outro cuidado que eu passo sempre é pedir para as pessoas hidratarem. No meu caso, que eu faço realismo e geralmente é grande, eu peço para as pessoas hidratarem a pele 5 dias antes do procedimento, pelo menos 2 vezes por dia. Por quê? É a mesma coisa, um exemplo bem prático, que eu não me alimentar, não comi bem ontem à noite, não comi bem hoje de manhã, e aí eu saio e vou querer trabalhar o dia inteiro, vou lá fazer um trabalho braçal. Eu não vou render, eu não vou funcionar da melhor maneira. O meu corpo inteiro vai estar cansado, né? Eu não estou bem nutrida. E isso funciona tanto para a pessoa em si, quanto para a pele dela. Então a pele dela tem que estar bem nutrida para suportar o procedimento, para você estar lá machucando e ela tá conseguindo se recuperar. Então esses 5 dias de hidratação antes, eles ajudam muito, tanto na pessoa suportar o procedimento, porque se a pele dela estiver menos ressecada, vai arder menos o procedimento e vai doer menos no durante, vai facilitar a sua aplicação e vai facilitar também a cicatrização no pós da tatuagem. E a alimentação, a nutrição, ela é importante, né, para a pele, como eu disse, e para a pessoa estar preparada para o procedimento. Então é importante que a pele esteja bem hidratada e também que a pessoa tenha comido antes do procedimento. Então eu digo para a pessoa chegar bem alimentada no estúdio para que ela esteja com o corpo todo, com tudo legal, para ela suportar
o início, pelo menos, daquele procedimento ali da melhor maneira possível. E por último, uma última recomendação que eu acho bem legal passar para vocês e que eu passo para o meu cliente e que parece bobagem, tá? É pedir para que a pessoa vá para o estúdio com uma roupa que facilite o acesso ao local da tatuagem. Por que que isso é importante? Já aconteceu comigo há muito tempo atrás, por exemplo, do cliente ir com a calça mais apertada, mais justa, e vai tatuar o lado da panturrilha e levanta aquela calça até o joelho e aquilo fica trancando a circulação. A perna da pessoa vai inchar mais fácil, vai doer mais fácil, o pé vai congelar, a circulação não vai estar boa. Isso não vai colaborar com o processo todo da tatuagem. Então a pessoa aí com uma calça, ela vai ter a consciência no momento em que você manda isso, de se ela vai tatuar a perna, e com um shorts, com uma bermuda, ou com uma calça que seja mais molinha, se ela vai tatuar o braço aqui em cima, ela vai com uma regata para não ficar incomodando. Então isso facilita para o seu procedimento, para o seu acesso ao local da tatuagem e para todo durante do procedimento também. Erro 13, usar as agulhas erradas, tá? E aqui tem duas coisas que eu acho importante abordar. Primeiro, eu acho legal sim a gente ter um set principal que a gente utiliza. Eu, por exemplo, uso uma 5RL, uma 7 Magnum, uma 7 Bucha, quase sempre em quase todos os trabalhos, e é bom isso porque a gente, por utilizar quase sempre as mesmas, consegue desenvolver muitos tipos de efeitos e saber todas as possibilidades que aquela agulha te dá. Mas tem gente que se limita, tem tatuador que se limita a isso e, às vezes vai fazer um traço que era para uma bucha 15 e faz com 5RL. Isso vai machucar mais a pele, não vai ser legal na cicatrização, então a gente tem que ter um set principal para saber utilizar bem, mas tem que saber que tem casos que a gente vai ter que abrir exceções e partir para outras numerações, para outros encaixes. Como, por exemplo, eu só uso Magnum reta. Poxa, você vai fazer um rosto preto e cinza, precisa de um homogêneo grande, você vai precisar de uma agulha mais larga. Se você bater na tecla de usar uma Magnum reta, essa agulha mais larga vai bater na pele, a pele vai abaloar e vai pegar só os cantos. Então você vai ter que ir para uma curvada. Então tem que abrir exceções e tentar sempre usar a agulha que vai caber para aquele trabalho, apesar de ter um set principal. E a segunda coisa é prestar muita atenção nas marcas e não só, tipo assim, não, é 5RL, qualquer marca serve, é 7RL, qualquer marca serve, é Magnum, qualquer marca serve. Não, tá? Isso é um dos principais motivos pelo qual eu hoje sou patrocinada somente pela Bishop. Por quê? Eu consigo hoje, por não me prender a nenhuma marca de agulha ou nada do tipo, ter liberdade, e foi o que eu busquei fazendo isso, ter liberdade para testar diversas marcas. Acontece que muitas vezes a marca que a 5RL é muito foda, a Magnum não é tão boa. Ou vice-versa, ou a bucha de uma marca é boa, a 5RL da outra é boa, a 3RL da outra é melhor ainda, tá? Então, tenham muito cuidado, testem diversas marcas, mesmo sendo a mesma numeração, o mesmo tipo de agulha, e vejam a diferença que isso dá no trabalho de vocês, tá? E outra coisa, principalmente para quem trabalha com trabalhos muito delicados, com minimalismo, com fine line, por exemplo, uma dica muito importante é: tenha uma lupa. Tem lupas que é 2 centímetros, assim, é uma mini lupa. Tenha uma lupa e compre 3RL de diversas marcas, ou todas as numerações ali, e analise as pontas para entender o material que você está adquirindo, tá? E como bônus ainda dessa parte, nesse momento eu estou utilizando, e eu gosto muito das agulhas, dos cartuchos, na verdade, da Hornet, da EZ, da Tribo do Sol, que eles fornecem aqui no Brasil, e é maravilhoso, tá? E uma outra marca que é acessível também, que para não ter desculpa de só marca gringa, enfim, tá? Outra marca que é muito boa e que tem várias linhas que são muito boas de agulhas e cartucho é a Electric Ink, tá? Então eu testei também, eu recebi uma mega caixa com quase tudo que era numeração de cartucho, com tinta e tudo, e eu gostei muito dos cartuchos deles também. Então, testem, se permitam para depois bater na tecla do que vocês vão usar. Mas não fiquem usando, se prendendo a um tipo de agulha achando que qualquer marca serve, porque não é assim que funciona. Número 14. Deixar o cliente sem comer, tá? É legal, como eu passei lá no 12, que a pessoa já venha alimentada para o procedimento. E eu sempre pergunto para cada cliente quando chega no meu estúdio se ela realmente veio bem alimentada, porque às vezes a gente pede, mas tem pessoas que às vezes chegam no meu estúdio e dizem: Renato, eu estava ansiosa de uma maneira que eu não consegui comer, eu tô só com café da manhã ou eu belisquei alguma coisa. E eu insisto para a pessoa comer antes. Por quê? Principal motivo, antes e durante o procedimento, tá?
que acontece? O nosso corpo, ele tem prioridades. Então tem coisa que tem que estar sempre funcionando e tem coisa que se não funcionar não tem tanto problema. Então a prioridade do nosso corpo é tudo que está dentro dessa região aqui, da nossa caixa torácica. Coração não pode parar de bater, estômago, pulmão não pode parar de respirar, intestino não para de funcionar, fígado, pâncreas, enfim, todos os órgãos vitais. Olha o nome, né? Órgãos vitais. Então os órgãos necessários para a gente estar vivo, tá? Se a gente pega fogo, por exemplo, inteiro, e a pele do corpo inteira cai, e esses órgãos estiverem tudo de boa, o corpo aguenta, a pessoa sobrevive, tá? Mas se alguma coisa acontecer com eles, não dá boa, tá? Então o que acontece? Se a gente ingere um alimento, por até 3 horas, todo o corpo vai estar bem nutrido, bem alimentado, de acordo com o alimento que a pessoa ingeriu, né, também. Então, a pele vai estar no ápice da aceitação da tinta, do processo de cicatrização, porque a gente aplica a tinta e já começa a cicatrizar na mesma hora, a pele já começa a se proteger, a se recompor na mesma hora. Então, se a pessoa está bem alimentada, esse processo é contínuo. Aí, às vezes, chega a pessoa no seu estúdio, ela até chega bem alimentada, mas ela vai fazer um procedimento de 6, de 8 horas e ela acaba não comendo nada. Tem gente que diz que opta por não comer, porque, eu tô ansioso, eu prefiro não comer, prefiro não beliscar. Tem gente também, tem tatuador, que não oferece nada para a pessoa tá com a cabeça na tatuagem, não pensa em comer também. Então, se a pessoa não pensar e não procurar, você tem que induzir essa pessoa a comer pelo menos a cada 3 horas, tá? Então, se de 3 em 3 horas essa pessoa estiver alimentada, o corpo ele vai mandar energia e tudo de melhor para os órgãos vitais e também para a pele. Só que passou de 3 horas e essa pessoa não comeu, os órgãos vitais, o teu corpo ele vai começar a reduzir funções e a pele vai ser a última coisa que ele vai priorizar que esteja funcionando bem. Então pode acontecer de chegar em 4 horas de tatuagem, você tá tatuando e a tinta não tá pegando tão bem, você não entende por quê. Pode ser um dos motivos. A pele da pessoa já não está respondendo da mesma maneira. Alimenta ela e volta a tatuar 15 minutos depois para ver a diferença que vai dar. Erro 15. Limpar igual um animal. Direto na ferida, tá? Muito tatuador, 90% dos tatuadores limpam as tatuagens igual uns animais. É pegar o papel e na pele da pessoa. Gente, 2 motivos para não fazer isso. Primeiro, pensa no teu umbigo. Se você ficar toda hora passando o papel na tatuagem, a tatuagem ela vai começar a perder o decalque, tá? Segundo, a pele vai começar a ficar assada. Isso pensando no seu umbigo, pensando no seu trabalho. A pele já vai começar a ficar mais danificada do que somente a perfuração da agulha, a tatuagem em si, e você vai começar a perder o decalque porque tá esfregando o papel ali em cima. Não vai ser legal. Segundo, resistência. Muito tatuador me pergunta lá no Dica, Renata, meus clientes não aguentam, como é que eu faço, não sei o quê. Nunca aconteceu em 6 anos de carreira comigo de um cliente não aguentar a tatuagem até o final. Nunca. Por quê? Porque eu cuido da pele da pessoa. Não é porque ela se dispôs a fazer uma tatuagem que ela está aceitando levar agulhada que você tem o direito de machucar ela mais ainda. E um exemplo bem simples para resumir o quanto o papel machuca, o quanto limpar feito um animal machuca a pessoa. Você tá gripado, tá? Você vai lá, pega o papel, limpa o nariz a primeira vez, daqui a uns minutos limpa a segunda, daqui a pouco limpa a terceira, limpa a quarta. Na 5ª vez, existe uma enorme probabilidade de você preferir ir até uma pia e lavar o nariz do que você querer tocar o papel no nariz de novo. E assim, o teu nariz ele não foi tatuado. A única coisa que machucou foi as 4 passadas anteriores de papel que você deu ali no nariz. E a pele já ficou assada, sensível. Agora imagina, durante uma tatuagem, durante um procedimento, às vezes de 5, 6, 7 horas, 8 horas que nem eu faço diariamente, se eu ficar às 8 horas fazendo isso na pele da pessoa, vai assar pra caramba, vai dar 2 horas de tatu, a pessoa vai estar gritando e não vai ser por causa do procedimento, das agulhas, isso dói menos até que o papel. Já aconteceu comigo, deu quase não aguentar uma tatuagem, porque o tatuador passava só o papel seco e estava doendo muito, e era o papel. Então não faça isso com o seu cliente, pensa no seu umbigo para ele aguentar a tatuagem, se você não quer ter consideração por ele, mas não limpa igual um animal. Erro 16, jogar água na tatu. Tá? Separando as coisas. Tem que usar água durante o procedimento porque a tatuagem vai sujando, né? E a gente precisa acabar passando, mas o problema é jogar água na tatu. O que acontece? Você tá perfurando a pele, a agulha tá lá perfurando para que escorra algo líquido para dentro da pele que a gente imagina, né, e deseja que seja a tinta. Só que
aconteceram furos ali. Então aquela pele está aberta para receber qualquer líquido que for jogado ali. A água não sabe que ela não pode entrar, que a tinta deve e ela não. Então se você fica jogando água na tatuagem, essa água ela vai entrando também e a pele vai inchando. Então pode acontecer não só aquele motivo lá de deixar o cliente sem comer e a pele não aceitar mais a tinta tão bem, não reagir tão bem durante o procedimento, mas pode acontecer também de você jogar muita água na tatuagem e a pele inchar de uma maneira que às vezes você nem percebe superficialmente, mas por dentro ela inchou de uma maneira que quando você vai perfurar e vai entrar a tinta, não cabe, porque tem muita água dentro da pele, ela tá inchada pra caramba. E é um dos motivos dos meus trabalhos não parecerem no final, quando eu tiro a foto ali, posto a foto, o vídeo, que tá inchado. Por quê? Eu não jogo água em nenhum momento eu pego o borrifador e faço isso daqui na tatuagem, nunca direto, tá? Então o que eu faço? Todo o procedimento eu vou limpando lá daquela maneira, né? Passa o izinho, no caso, eu falo vaselina de maneira geral, mas não é vaselina. É izinho, passo ele ali e aí toco o papelzinho só e quando chega um ponto de sujar que eu não consigo limpar dessa maneira, que acaba acontecendo isso, eu jogo água no papel e passo só naquele pedacinho, evitando tá passando em tudo para não tá esfregando tinta, não tá molhando a tatuagem onde não precisa, não tá jogando água para dentro da pele. Então esse cuidado é muito importante e faz muita diferença. Se você ficar jogando água, vai inchar mais, além de quando você joga água, dá um choque térmico na pele da pessoa, e a pele, é bom que ela esteja um pouquinho quente enquanto você está tatuando, a pessoa está sentindo menos o procedimento. Quando você gela a pele e depois volta a tatuar, isso dói o dobro, e isso todo mundo sabe disso, porque quando a gente pausa uma tatuagem e volta, dói muito mais, o cliente sente um pouco mais nos primeiros minutos. Por quê? A pele esfriou. Então se você fica jogando água, você está esfriando a pele também. Então corta isso, pelo amor de Deus, vai fazer muita diferença, tanto na sua aplicação, quanto no cliente sentir e suportar o procedimento todo, que é um grande problema de muito tatuador. O erro 17, Bepantol. Aqui eu coloquei Bepantol, mas não é nada contra o Bepantol especificamente, é contra todo e qualquer cicatrizante, tá? E aí vai ter gente que vai dizer, mas Bepantol não é cicatrizante, Bepantol é feito a partir de um proativo da vitamina B5, então é natural, porque vitamina B5 é natural. Não, gente. Qualquer Bepantol, neomicina, nebacetim, né? Só muda, por exemplo, de uma neomicina para um Bepantol, que o Bepantol ele é fabricado para pele sensível, ele é feito para cicatrizar a assadura do bumbum do bebê. Esse foi o surgimento do Bepantol. Hoje, passa na tatuagem, passa na olheira, passa nisso, passa aquilo. Tá? Por quê? Ele regenera a pele. Então, se passar na olheira, no cotovelo, na cutícula, ele vai regenerar a pele. Ele é muito bom para isso. Só que a gente tem um problema. A gente não quer que a tatuagem cicatrize. A gente quer que ela cicatrize com a tinta dentro, tá? Então, um exemplo do Bepantol, da neomicina, nebacetim, enfim, né, todos esses cicatrizantes. Qualquer cicatrizante, ele tem a função de fechar a pele. Só que ele nunca pode fechar a pele com um corpo estranho dentro. Os corpos estranhos que tem dentro, né, tem que sair primeiro. Exemplo do Bepantol, vai passar na assadura do bumbum do bebê, tem zilhões de coliformes fecais dentro daquele machucado, daquela assadura, e quando você passa o Bepantol, você não pode dizer para uma criança de 2 meses não fazer cocô. Ela vai fazer cocô por cima, então é machucado o Bepantol, cocô, tá uma sujeira aquilo. E quando essa assadura vai cicatrizar, por conta do Bepantol que está auxiliando, ela não pode cicatrizar com esses coliformes fecais dentro. Então os coliformes, eles têm que ser jogados para fora. E quem que faz essa ação? O Bepantol. Ele vai entrar na pele, ele vai fazer com que a pele jogue para fora tudo que ela tiver de estranho para poder em seguida cicatrizar. Quando você tatua, qual é o corpo estranho presente durante a tatuagem? Né? O corpo que você injeta para dentro, que dói para pôr para dentro, que para o cliente é caro para pôr para dentro, e aí depois, na cicatrização, vai passar um cicatrizante que vai fazer cuspir esse negócio para fora. A tinta. Então, sim, a tatuagem ela pode não apagar, né? Porque a pessoa fez a tatuagem, passou o Bepantol, ela vai ficar ali, ela vai durar. Só que ela não vai durar tão nítida e tão bonita e não vai ser tão a longo prazo essa vida útil quanto seria se tivesse cicatrizado de uma maneira muito mais natural do que com algo que estimulasse que a tinta fosse colocada para fora. Então eu sou completamente contra qualquer cicatrizante, principalmente nos 3 primeiros dias, que é quando a pele ainda está um pouquinho mais aberta. Erro 18. Vaselina é uma merda. Calma, a gente tem que usar vaselina no procedimento. A gente precisa, como eu falei antes, até por causa da questão da limpeza, é bom passar uma gordurinha, porque essa gordurinha, ela faz uma camada, protege a tinta quando a gente aplica, ela não impregna tudo, a gente consegue limpar mais fácil. É claro que facilita, só que a vaselina propriamente dita, ela é derivada do petróleo. E o petróleo, ele é uma coisa
química, uma coisa forte. Então não é petróleo puro que você está passando, só que é uma coisa muito mais artificial. No meu caso, o que eu recomendo que vai solucionar isso para você, eu utilizo Easy In, tá? Que ele é do grupo Amazon, eu não sou mais patrocinada, eu saí do patrocínio, mas eu sigo utilizando porque eu gosto muito do produto, eu não tenho por que deixar de usar, tá? Então o que acontece? O Easy In, ele é manteiga de cacau, karité e cupuaçu, ele é completamente natural. Então eu tá passando ali, a pele entende ele como uma coisa mais natural, sabe? Aceita, não como uma química, então não reage tanto. Então até mesmo durante o procedimento, quando você está passando, a vaselina, por ser derivada do petróleo, existe uma probabilidade muito maior da pele entender aquilo como uma coisa estranha e fazer um esforço maior para pôr para fora durante o próprio procedimento. Então você está brigando para colocar a tinta e tem algo ali agindo para que essa tinta saia. Então o que você puder evitar disso acontecer, da pele segurar o máximo que puder a tinta, melhor. Então por esse motivo eu recomendo produtos que pode ser o Easy In, e tem alguns outros no mercado também, que são bem mais naturais e não tem essa composição baseada em petróleo e N outras coisas mais químicas, né, mais pesadas. Então eu recomendo qualquer um produto desses do que a vaselina propriamente dita. Erro 19. Cuide da sua bobina. Na verdade não é um erro, né? É uma indicação isso daqui. Porque cuide da sua bobina. Eu não tô falando para você cuidar da sua máquina de bobina, tá? A minha bobina é isso daqui, porque o que faz o trabalho é a minha mão. Máquina, eu posso ter 10, ter 15, passar 20 máquinas diferentes pela minha vida. Se a minha mão não estiver boa, eu não vou conseguir executar um bom trabalho. Então a minha saúde, as minhas costas, a minha mão, eu tenho que priorizar isso, tá? Então cuide da sua bobina, porque as pessoas, é a máquina que faz um trabalho bom, é a bobina que faz. Pode ser a bobina, se você já testou bobina e rotativa e você deduziu que para você resolveu que para você a bobina é muito melhor e te dá um resultado melhor e não te machuca, legal, meu, continua com a bobina. Eu não vou te dizer para você abandonar, mas o que eu recomendo é, quem já tatua com bobina, testa uma rotativa, cara. A probabilidade da bobina machucar a mão, pesar e a longo prazo dar uma tendinite, dar uma síndrome do túnel do carpo, enfim, N problemas por causa do peso e da vibração é muito grande. E a bobina que você tem não é a máquina que você tem, não é... Tem que ser essa, porque senão o trabalho não vai ser bom. Você tem que priorizar a sua qualidade de vida, né, a longo prazo. Você conseguir estar tatuando daqui a 10 anos, se é isso que você deseja, tatuar por mais esse tempo, né, se você não quiser se aposentar antes, mas enfim, você tem que cuidar principalmente da sua mão. Então eu recomendo muito pra galera testar a rotativa. E um empecilho que eu vejo acontecer muito é que muita loja, principalmente lojas de tatuagem, tem kit para iniciante. A maioria desses kits, eu pelo menos nunca vi um com rotativa. Eu sempre vejo esses kits com bobina. E a galera iniciante já tem uma dificuldade maior de entender todo o universo da tatuagem, da aplicação, da tinta, da agulha, da pele, disso, aquilo. Aí tem que pegar uma máquina e entender como funciona a mola, a batida, o Dutch, a regulagem. Por quê? As bobinas, quando bem reguladas, quando a gente se adapta com elas, dão um ótimo trabalho. Dependendo da pessoa, às vezes um trabalho até melhor que a rotativa, se ela se adaptou para isso e fez por onde para isso. Mas para uma pessoa iniciante, ela tem que se adaptar com toda essa necessidade de mexer e de adaptar e regular o material, é muito complicado. Então, se você é iniciante, eu recomendo começar por uma rotativa, porque vai ser muito mais fácil. Você vai ter que adaptar só a voltagem e peso da sua mão e agulha para fora ou para dentro, não vai ter que mexer na maioria das rotativas, na máquina em si, não vai ter que regular e facilita muito. E o principal motivo é o peso, a vibração, tudo isso. Então, quem não testou, testa para depois bater na tecla. Se você já testou e prefere bobina, tranquilo, maravilhoso. Se você se adaptou, segue. Mas eu sempre vou recomendar a rotativa. E só para complementar, vai ter gente que vai dizer, mas tem que ser tatuador raiz, tatua de bobina, mimimi. Meu, você quer ser tatuador raiz? Dizer que é tatuador raiz, encher a boca pra isso, vai tatuar de tebori, cara. Vai lá pras ilhas Maori, não sei o que mais, fazer tatuagem daquela maneira lá, pegando pauzinho e batendo. Eu não tenho essa de tatuadora raiz, tatuadora Nutella, tatuadora não sei o que. Tem que fazer um trabalho bem feito, tem que ter uma qualidade de vida, tem que conseguir entregar no resultado final, na pele do teu cliente e nas mídias sociais e pra quem tá contando com o teu resultado, um resultado foda. Então se pra isso você usa, pra conseguir entregar um resultado foda, você usa uma bobina, legal.
se para isso eu consigo entregar um resultado melhor utilizando uma rotativa, que bom para mim. Eu não estou preocupada em ser tatuadora raiz Nutella. Outro exemplo, tem que soldar agulha, tem que não sei o que. Eu não fabrico agulha, tem que saber desmontar uma máquina. Eu não fabrico máquina, eu tatuo. Eu tenho que saber fazer bem uma tatuagem. Essa é a minha preocupação. O equipamento que me der esse melhor resultado é o equipamento que eu vou utilizar e por isso eu defendo a rotativa. Para mim funciona melhor. E o 20º erro, mas não para finalizar ainda tem mais alguma coisinha, e é o que acaba com tudo, sabe? Eu acho que é o que detona, o que faz as pessoas não conseguirem seguir em frente, não chegar realmente no ápice, sabe? Não chegar a ser um tatuador de sucesso, é o comparador, tá? E o comparador, o que ele faz? O comparador, ele faz com que a gente veja outras pessoas e não aceite, fique deprimido e fique abatido porque essas pessoas estão melhores que nós, né? Então, por exemplo, um exemplo que eu posso utilizar porque eu contei isso hoje pra você, tá? Eu podia, lá no meu início, me comparar com um tatuador que tá há 1 ano tatuando, há 5, há 10, enfim, enquanto eu tava meses ali, dizer, porra, o cara tá lá na convenção, o cara ganhou prêmio, o cara é patrocinado, o cara é foda, o cara tem um estúdiozão, o cara é isso, o cara é aquilo. Eu podia fazer isso, mas eu só ia acabar comigo mesma. Por quê? Eu tinha uma estrada a percorrer, eu não tinha por que já ser aquela pessoa, tá? Então, existe um comparador que pode ser utilizado e esse sim é saudável. Se comparar aos outros nunca é parâmetro, porque cada um tem seu ritmo e isso tem que ser respeitado. Mas um comparador que você pode utilizar diariamente e até mesmo dentro do mesmo dia, não de um dia para o outro, é o comparador com você mesmo, tá? Então um exemplo que eu dei aqui, que eu posso utilizar e que foi o que me fez bem lá no 1º ano, foi eu ver a primeira tatuagem que eu fiz na coxa do meu marido, e 6 meses depois ver a segunda. Então, quando eu fiz a segunda, eu pude me comparar comigo mesma há 6 meses atrás e ver o quanto eu mudei e o quanto eu evoluí. Então, eu acredito que eu consiga seguir em frente porque eu uso esse comparador. Eu não fico medindo por A, por B ou por C. Eu fico medindo por mim ontem, por quem eu fui ontem, se hoje eu posso fazer um trabalho melhor. Então, o comparador que você tem que utilizar não é abrir seu Instagram e dizer, porra, o trampo do cara é foda, eu não sei como fazer isso. É você terminar um trabalho hoje no seu estúdio, olhar para ele e dizer, porra, consigo fazer esse traço melhor amanhã. Pô, minha pigmentação não tá tão boa, vou pesquisar a respeito disso, vou procurar não sei o que mais, vou fazer um curso a respeito de pigmentação ou de traço, vou investir mais em mim, porque eu posso ser melhor. Então, se eu, que morava no Rio Grande do Sul, numa cidade do interior, com 200 mil habitantes, eu consigo estar hoje 5 anos e meio passado depois, porque não faz nem 6 anos que eu fiz a minha primeira tatuagem, eu consigo estar aqui em São Paulo, ter minha loja, ter o Instagram que eu tenho, o público que eu tenho 500 mil seguidores, uma agenda lotada, e assim, ó, o mais louco é que mesmo nem 6 anos tem tudo isso. Lá no início, a gente colocou uma meta de ganho mensal que eu queria atingir, e hoje é muito, muito doido isso, mas é exatamente isso. Eu consigo hoje cobrar num dia mais, o que eu planejei ganhar num mês e mais 50% num dia, sabe? E o que acontece? O que é mais louco ainda? Eu não sou ninguém especial, como eu falei lá no início. Tanto que eu mostrei pra vocês a primeira tatuagem que eu fiz na coxa do meu marido lá e, olha a cagada que eu fiz. Então, eu tive que correr atrás, eu tive que estudar, eu tive que dar o sangue. Então, por tudo isso, né, por toda essa trajetória, por ter ido lá do zero e ter conseguido ser patrocinada por uma das maiores máquinas marcas de máquina do mundo, que é a Bishop, e ter tudo que eu conquistei, sabe? Se eu consegui tudo isso, por que você não pode conseguir tudo isso para você também, tá? Então hoje eu quero que você pare e pense em tudo que você pode fazer para dar esse pontapé inicial e se vale de tudo isso que eu passei, sabe, desses 20 erros, começa a olhar e a corrigir dentro da sua rotina tudo que pode, realmente você pode mudar e deixar no passado e começar a implantar na sua vida para se tornar de verdade um tatuador de sucesso. E eu tô aqui para te ajudar com tudo isso. Então assim, se você acha que acabou, calma, porque ainda tem toda a parte, por exemplo, de pelo, de textura, de aplicação. Só que, a gente abordou 20 erros e eu fui bem na raiz de cada um. Então essa aula ela acabou ficando um pouco grande e a gente vai deixar então o pelo, a textura, a aplicação para quarta-feira. Mas eu tenho, além desse conteúdo, eu tenho mais uma novidade muito foda que é assim, eu sei o quanto esse conteúdo todo que eu passei já fritou a tua cabeça e todo o conteúdo que eu vou passar na quarta e na sexta-feira também vai gerar um monte de dúvida, um turbilhão. Então assim, eu vou fazer um ao vivo. E nesse ao vivo você vai poder tirar mais dúvidas, você vai poder mandar a sua dúvida e eu vou poder responder ao vivo para você. Só que
As coordenadas desse ao vivo, elas vão ser passadas através do grupo que a gente tem no Telegram. Então, depois que terminar aqui, eu vou te passar agora, eu vou te instruir e você vai entrar. Primeiro, faz nessa ordem que eu tô te passando, tá? Primeiro vai ter uma janelinha aqui embaixo, aqui do lado, dizendo para você comentar. E nesse comentário, eu quero que você dê o seu feedback sobre a aula, o quanto te ajudou, o quanto vai te ajudar, o que você vai conseguir aplicar e que você coloque a sua dúvida, o principal que você precisa saber e que ficou faltando hoje, tá? Além, é claro, de já saber que a gente vai fazer textura pela aplicação na quarta-feira, tá? E depois que você comentar, e é muito importante esse feedback para mim, para eu saber o que eu tenho que te passar na quarta-feira, para eu aprimorar o que eu já estou planejando de te passar, depois que você fizer esse comentário, vai ter um botãozinho em algum lugar aqui, que vai dizer para você faça parte do grupo no Telegram. Aí você vai lá e faz parte do grupo, porque além da possibilidade de ver esse vídeo mais uma vez, que eu vou jogar o link lá para você poder reassistir e tirar mais dúvida e anotar e prestar mais atenção, talvez, e ver, né, enfim, bater na tecla do vídeo, aprender ainda mais, lá eu vou passar todas as coordenadas do ao vivo para você poder tirar mais dúvidas ainda. Então assim, galera, por hoje é só, na quarta-feira a gente volta com toda a força. Não esquece de comentar aqui embaixo e de entrar no grupo para pegar todas as coordenadas do restante. E eu espero de verdade que essa aula tenha feito muita diferença para você.